Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje eu quero continuar a análise das partes interessadas, né? Se vocês lembrarem, na semana passada eu estava dando uma receita de bolo para fazer isso, né? Então nós colocamos o primeiro flipchart, colocamos nele todos os stakeholders positivos e negativos, através de um processo de brainstorming, e em seguida, na segunda folha, nós mapeamos ele, ou seja, nós transferimos esse post-it para uma segunda folha que tinha uma cruz separando em 4 quadrantes de acordo com o poder e com a influência. Com isso, nós temos ali os nossos interessados mapeados. Na prática, o que eu faço? Eu pego e bato uma foto dessa folha 2, porque aí eu não preciso escrever os post-its de novo. Se você quiser, você pode escrever novamente, escrever duas, né? Colocar o João 2 vezes em 2 post-its, você usa um no processo para fazer o flipchart 2 com a análise, ou se você quiser, você simplesmente transfere ele para o 3. Então, vou imaginar que você tirou uma foto desse 2 e nós podemos, então, destruí-lo ele para fazer o terceiro passo. O terceiro passo é o quê? Você pega o flipchart e coloca na parede, ao lado do 2, ao lado da análise, só que você vai colocar ele na vertical, naquele formato retrato, onde a parte maior da folha é para baixo, fica na vertical, e a menor na horizontal. E aí você vai dar um risco no meio, só um risco no meio, um risco na horizontal no meio. Você vai dividir essa folha na parte de cima e na parte de baixo. Na parte de cima, você vai colocar um título, Agir, bem no meio da parte de cima. No meio da parte de baixo, você vai escrever Monitorar. Então vai ser a parte de cima, Agir, a parte de baixo, Monitorar. E aí na parte de cima, nós vamos colocar e vamos dividir a parte de cima em, basicamente, 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Então você vai pegar a parte de cima e vai traçar 5 linhas verticais nessa parte de cima. A primeira coluna você vai chamar quem? Na segunda coluna, você vai escrever o quê? Na terceira coluna, você vai escrever por quê? Na quarta coluna, qual o impacto? E na quinta coluna e última, você vai escrever responsável. Então, como é que vai ficar a nossa folha? A parte de baixo da folha vai ter um título Monitorar e um espaço vazio. A parte de cima vai ter um título Agir com 5 colunas. Quem? O quê? Por quê? Qual o impacto? E quem é o responsável? E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar cada post-it do lado da folha antiga e vai tomar a primeira decisão. A primeira decisão é: este interessado aqui que está na minha mão, eu preciso fazer alguma ação imediata. Eu preciso fazer alguma ação no meu plano com ele. Eu preciso agir ou eu só preciso monitorar? Porque talvez eu não precise de uma ação nenhuma naquele período. Eu só preciso de monitorar, porque pode ser que eu tenha que tomar uma ação num período futuro. Se for monitorar, você simplesmente vai pegar aquele post-it e vai colocar na parte inferior, em qualquer pedaço da parte inferior daquele post-it. Então, monitorar você vai colocar ali. Isso significa que você não vai fazer nada, tá certo? Mas você está ali atento, porque pode ser que você tenha que fazer alguma coisa no futuro. Agora, vamos supor que você tirou um post-it e você tem que realmente agir. Você tem que criar uma ação. Então, você vai pegar esse post-it e vai colocar ele onde? No o quê? Então, você vai colocar ele como primeiro o quê? Lá em cima, logo abaixo do título o quê? E aí, do lado, você vai preencher o resto das colunas para aquele elemento. Então, vamos supor, João é o quê? Então, você colocou o post-it do João ali. Automaticamente, ao colocar, você vai ver se ele é verde ou vermelho, de acordo com a cor do post-it, se ele é um aliado ou um opositor. Aí, em seguida, você vai ter que responder o quê? Que ação você tem que fazer com aquele? Pode ser uma ação de mudar o escopo, pode ser uma ação de comunicação. Vou ligar 3 vezes, vou fazer um almoço, vou pedir para o meu patrocinador conversar, vou acionar o board do projeto. Ou seja, que tipo de ação ou ações? Não é uma ação. Então você vai escrever ali o que é o agir para você naquele determinado interessado. Em seguida, você vai escrever por quê? Por que você acha que aquela ação vai ou inibir o opositor, ou transformá-lo em aliado, ou vai potencializar o aliado. Você vai escrever ali o porquê. Porque você está pensando numa ação, mas por quê? Porque aquela pessoa tem um relacionamento melhor, porque eu acho que aquilo eu posso neutralizar aquela influência. Então você vai escrever aquilo ali. Depois, você vai colocar o seguinte: existe algum impacto daquela ação nos prazos do seu projeto, nos custos do seu projeto, ou nos riscos do seu projeto? Ou seja, aquela ação não é o impacto do interessado, mas o impacto da ação. Ou seja, se você chegar e falar assim, vou alterar o escopo porque aquele interessado não gosta daquele escopo, isso não resolve aqui para mim. Porque eu preciso saber o seguinte: ótimo, se eu tirar aquele pedaço do escopo, qual é o impacto?
Isso pode prejudicar a qualidade, pode atrasar o projeto 6 meses. Qual é o impacto da ação que eu estou tomando? Por quê? Porque, de repente, a ação que eu estou tomando aqui vai ter um impacto tão catastrófico no meu projeto que eu não tenho como tomar essa ação. De repente, o seguro é tão alto, por exemplo, para aquilo, que não compensa fazer aquele trabalho. E, finalmente, na última coluna, uma das coisas mais importantes, quem é o dono? Quem dentro da minha equipe vai ser o responsável por monitorar aquela ação, para ver se aquela ação está surtindo um efeito ou não. Gente, eu falei aqui uma folha, mas pode ser que você precise de mais, depende da quantidade de partes interessadas. Mas no final você vai ter um mapa de todas as ações que você tem que fazer para aqueles interessados, ou para aquele grupo de interessados, e embaixo você vai ter todos os interessados que você tem que monitorar, todas as partes interessadas. Esse é o processo 3, de uma forma muito simples e didática que você faz, ou seja, é exatamente você montar o seu plano de ação. E você tem o último processo, que é o quê? É o controle dessas ações. O que é o controle dessas ações? É basicamente repetir esse processo 1, 2 e 3, periodicamente, para ver se os interessados mudaram. Então você todo mês pode chegar e falar assim, gente, nós achávamos que no ano passado o mapa era esse. Aconteceu alguma mudança? Alguém aumentou o poder? Alguém diminuiu o interesse ou aumentou o interesse? Perceberam? Lembre-se que isso é uma coisa viva e que se você conseguir administrar bem os interessados, você vai contribuir fortemente para o sucesso do seu projeto. E eu quis explicar isso de uma forma muito simples, que é a forma que eu uso no meu dia a dia. Então, não precisa ficar recorrendo necessariamente a só coisas muito complexas. Às vezes, as coisas simples vão ter uma efetividade e um funcionamento bastante legal para atender a sua necessidade. O que interessa, pessoal, é o projeto pronto e o projeto concluído. Desculpa pelo podcast ter ficado grande, espero que vocês tenham entendido. Até semana que vem com mais um 5 Minutes PM Podcast.